Bom, e continuando então como a gente viu, ou vocês viram no vídeo, né, nos dois vídeos, da dosagem de ureia, né? Mas que coisa é essa? Como é que pensa, como é que bola, como é que dosa, como é que faz, né, cara? E existem, vamos dizer assim, atualmente para o Euro 5, né, a dosagem do Arla, vamos chamar aqui que é on demand, né? Ou seja, se o motorista pedir newton-metro, ele vai injetar combustível, né? Que vai me gerar trabalho, mas também que me gera NOx. Então, quando eu piso e peço newton-metro e gero NOx, o que acontece, né? Eu vou lá e vou injetar Arla para reduzir aquele NOx, né? Então é on demand. Mas como é que se eu olhar, por exemplo, fizer um datalog, né? Fizer um datalog, aqui é o tempo, ó. E aqui, por exemplo, eu tenho o torque e tenho o meu NOx. Eu estou andando na rua, se alguém já fez um datalog, né? Já gravou, vê lá que a demanda de torque vem aqui, de repente sobe, cai, vai lá, pede tudo, volta e fica assim, né? Então minha demanda de torque vai variando ao longo do tempo. Mesmo que a minha rotação, a velocidade seja mais ou menos constante, mas o pé sempre mexe. E a cada vez que eu tenho essas transições aqui, ó, esse transiente, né? Eu preciso gerar bastante torque no intervalo curto de tempo aqui, né? Então ele joga bastante combustível para subir um monte a demanda e a entrega de torque. Quando eu coloco um monte de energia assim, em transitório, se eu pegar a linha vermelha, né? Eu tenho lá o meu NOx, nossa, eu tenho bastante pico de NOx aqui, né? Um pouco de delay, então eu vou tendo picos de NOx. E esses picos de NOx aqui, né, demandam a injeção de ureia. Só que quando a ureia é injetada, né, talvez esse pico já aconteceu. Então aquela minha ureia que eu injetei demandada, ela cortou por aqui, ó. Isso aqui ela cortou, mas fica um pouquinho. Então vai tirando os meus picos aqui. No final do ciclo, tudo, né, eu consigo sim respeitar lá minhas 2 gramas por quilowatt-hora, porque o meu NOx ele é reduzido lá no meu SCR via injeção do Arla. Então o meu SCR, a dosagem, a calibração são feitas no dinamômetro, na estrada, calibrados, tunados, para N condições de funcionamento. E ele respeita e ele envelopa isso aí, né? Mas eu ainda tenho algumas áreas de pico, né? Então, por exemplo, eu tenho lá no meu motor um mapa de avanço, um mapa de pressão de injeção, né? O meu mapa de boost e tem um mapa também de injeção de Arla 32. Então é calibrado. E o que é esse mapa, né? É uma matriz lá, né? E, por exemplo, aqui eu tenho lá minha curva de torque. Para cada valor eu tenho um valor. Aqui também, aqui também, aqui também. Então esse sistema Euro 5, né, eu vou botar Euro 4, Euro 5, já é um sistema robusto, suficiente, capaz de atender bem a demanda. Porém, se eu for agora pensar no meu Euro 6, será que eu ainda consigo, né, respeitar a legislação? Em vez de 2, agora eu vou ter que fazer, né, 0,4 grama por quilowatt-hora. Esse é o limite da legislação no Euro 6, né?
Então, quer dizer, eu vou ter que trazer para menos, 0,3, 0,35, 0,28, cada construtor, cada um vai fazer a sua receita. Então, como a minha curva de torque, a minha demanda ainda é a mesma, ó, estou na minha missão. Tem um caminhão com a mesma potência Euro 6, mesma carga, mesma estrada, mesmo operador, então a minha missão continua ainda sendo a mesma. Então essas variações do meu torque aqui em azul estão lá, continuam, é a minha aplicação. Cara, só que agora eu não posso mais ter esses pequenos picos aqui, né? Não posso mais. Então existe uma estratégia nova que é o ter, por exemplo, dentro lá do meu SR, né? Não o Arla 32 on demand, né? Eu tenho uma reserva, eu tenho um buffer de Arla 32, que quando eu coloco lá temperatura e dentro do meu SR, ele sofre, por exemplo, no aquecimento, no vaporização, é a termólise. E depois, quando ele entra aqui no SR, ele acontece a hidrólise dele, né? Então, eu começo a colocar NH3. Então, eu tenho reserva de amônia aqui. Que quando vier o meu NOx, lá do meu motor, do transiente, já tem, né, amônia, NH3 esperando por ele. Então não tem esse delay, não tem esse pequeno pico. Com o buffer de NH3, eu tento ao máximo eliminar esses picos. Então o valor global, médio, final, baixa bastante. Assim sendo, a parte de software, né, o meu script, o modelamento matemático, a parte de sensores, né, o meu sensor de NOx, antes, depois, como é que funciona, né? E sem lembrar que depois eu tenho que, esse NH3 que sobrar, eu tenho um catalisadorzinho lá, um oxidadorzinho, que é o Ammonia Sleep Cat, que é o oxidador da amônia, a gente vê depois, né? Que ele vai e reduz todo esse NH3, porque eu não posso ter também NH3 sendo expelido pela atmosfera. Então são duas estratégias. Hoje, o Euro 4, Euro 5 pisou, ele injeta o ar equivalente, e no Euro 6, provavelmente, uma das estratégias vai ser esse meu NH3 está esperando quando o NOx passa lá, para a gente eliminar os picos. Ok? Então, essa é a história do meu buffer de amônia. Pois bem, então, visto isso, a diferença entre a estratégia de ureia demandando on demand, né, mapa online, com o armazenamento de NH3, o resultado que o pessoal procura e vem encontrando, então, né, olha só, NOx conversion, olha só, redução do NOx, né? Isso aqui é um motor americano, ó, que usa buffer, né? E o motor americano pode se aplicar a um Euro 6, pode aplicar a um motor japonês, pode ser aos futuros brasileiros também. Então, quando ele não tinha estratégia de armazenamento de NH3, tinha aqueles picos ainda, ó, essa é a eficiência média dele. Claro que a eficiência ótima de um SR passa de 90%. Mas se eu botar no ciclo, na operação, na missão, era isso aqui. Agora, com o Euro 6, eu preciso reduzir muito mais. E para reduzir muito mais, além da melhora do meu hardware, né, do substrato, da cerâmica, da injeção, eu preciso também melhorar a minha forma de usar, né? Então, quando eu tenho o buffer, ó, o armazenamento, né, olha só como aumenta muito a eficiência do meu sistema, né? Lembrando, a eficiência tem que se manter por um longo intervalo de tempo, ok? Seguindo, isso aqui é um paper, né? É um paper que foi feito na Índia e fala, ó, né? Estratégia para motor Tier 4 Final, ou seja, é motor de construção, ou motor estacionário, motores off-road, né?
que também tem demanda de emissões bem severas. E ele mostra, né, como eu vou colocar a minha injeção de Arla. Em que posição do meu escapamento eu vou colocar? Porque se nós formos revisar, cada veículo, cada sistema tem uma geometria, tem uma dimensão, tem um tamanho, né? Então imagina lá, eu tenho o meu motor aqui, né? E tem lá o meu linha de escapamento. Eu vou ter o meu momento que eu vou ter que colocar, né, o meu Engine After Treatment System, o meu catalisador, ou os meus catalisadores, o meu pós-tratamento, né? No caso aqui, a gente está falando de um SCR. Então a gente lembra que o meu SCR tem lá o meu tanque de Arla 32, tem meu tanque lá, tem a minha bomba, né? E tem meu circuito que vai levar, né, esse Arla na minha linha de escapamento. Então, como eu vou injetar esse Arla, né? Como ele pulveriza? Como ele se distribui? Né? Qual é o lambda dele, né? A relação de NH3 de Arla entrando? Assim sendo, eles, se eu fizer um zoom aqui, na minha linha de escape que está em azul, né? Tá aqui a minha linha de escape, está aqui a entrada do meu SCR, ó. Né? Imagina ele aqui, redondo. Então, dentro do meu SCR eu tenho lá os meus tijolos, né? Por exemplo, 4 tijolos, vai. Né? Então aqui eu vou, fazer diferente. Imaginar que ele entra nesse aqui, né? E sai aqui, ó. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Então, o meu fluxo de escapamento vai passar por aqui, por esses dois, depois volta e entra por aqui, ó. Então existe uma série de construções e tal que façam com que ele faça esse caminho, né? Ele passa pelos meus 1, 2, 3, vamos dizer assim, 4 tijolos de SCR, né? Dentro de um canning, de uma caixa. Então tá aqui. Aí eu preciso injetar o meu Arla lá, né? Por exemplo, está aqui meu bico injetor, né? Como é que ele vai pulverizar? Né? E quando ele pulverizar, será que eu vou ter Arla entrando igualzinho em toda a extensão do meu tijolo? Né? Se eu pegar e olhar esse meu tijolo 1 aqui, ó, esse é meu tijolo 1 de frente, né? Será que eu tenho o Arla sendo aspergido, né, uniformemente, né? Será que o lambda, né? Será que a relação de Arla está bem distribuído? Ou será que, devido à geometria do meu escapamento, curva, posição, ele tem uma deficiência de colocar, por exemplo, nesse lado aqui? Então aqui fica mais concentrado e aqui fica menos de Arla. Então a eficiência aqui é maior que a eficiência aqui, né? Existem então dispositivos que o pessoal pode instalar no motor, né? Que são os chamados mixers. E cada mixer tem uma geometria favorável para aquela linha de escapamento, para aquele meu ITS. Então eu tenho a injeção aqui do Arla 32. Por si só, pela geometria, já não conseguiria, eu ia concentrar muito aqui. No caso eu vejo ali, né, na figura, talvez concentrasse muito aqui. Então quando eu tenho o meu mixer, ele ajuda a
distribuir. Como ele distribui, eu aproveito toda a superfície da entrada do meu brick, do meu tijolo. Se eu olhar o meu tijolo, como é que ele é? Ele é assim, ó. Então ele vai passar por esses canais, bem distribuído, e a eficiência dele é boa. Ou seja, nesse paper, eles fizeram uma simulação numérica, onde tem o mixer 1, o 2 e o 3. O 1 ele tem aqui, ó, tipo barreiras, né? Ele fecha a passagem, que o ar lá vem e bate e impacta. Então esse cara aqui, ele causa uma restrição muito grande no escapamento. Então, eu preciso estar muito atento ao delta P, ou seja, ao back pressure. Se o meu mixer aumentar muito o back pressure, eu aumento o consumo de combustível, aumento a temperatura do SR, cai a eficiência. Então ele tinha esse outro modelo, já não tinha anteparas fechando todo o ciclo, o fluxo vinha aqui, batia nesse cara aqui, subia para cá, esse vinha para cá, batia para cá. Olha aqui a simulação, né? Então o fluxo vinha, além de subir e descer, ele faz quase que talvez um vórtice. E tem esse terceiro, que é ele fazia um gerador de vórtice. Então pode ser que tenha aplicações que esse seja mais eficiente. Pode ter aplicações que esse seja mais eficiente. Então, na aplicação do estudo, a gente olha aqui, ele tem a injeção do Arla, né? Aí tem o mixer, e depois tem ainda a distribuição aqui, olha só, né? O escapamento vem aqui, vai e desce, ó. Então veja, né? Tem uma geometria muito complicada. Por quê? Não tem espaço para fazer. Então tem que ser cano para cá, cano para lá, tudo empacotado. Então para cada geometria. E pela simulação ele também vê como é a distribuição, né, do Arla na entrada do meu brick. Então aqui ele chama de gama, ó. Eu falei ali de lambda, mas vamos entender como gama, né? Eu queria que o meu objetivo fosse uma distribuição bem uniforme, um gama maior que 0,95, eles conseguiram 0,93. Aqui, ó, muita concentração, olha, num canto, ó. Então aqui estava muito, vamos dizer assim, rico, né? E quanto mais para o azul, mais pobre, ó. Aqui rico, rico, rico. Normalmente, né, a gente pode ter sistemas que é mais rico no centro, mais pobre aqui, ou mais para cá, vai de cada um, né? Vai de cada um. Então, no link que a gente tem aqui do QR Code, você pode ter acesso ao paper, onde ele descreve, né, qual era o objetivo, qual era a instalação, as necessidades e as conclusões finais. Então, é um paper bem escrito, ao qual ele te explica muito sobre a distribuição da injeção do Arla na entrada do SCR. Continuando com a distribuição do Arla, né? Existem sistemas, né, estratégia de dosagem. Vamos dizer assim que existem dois principais. Aquele que eu pego a ureia e injeto na linha de escapamento, como a gente viu aqui, né? Tá aqui o meu escapamento, eu injeto ureia ali, ó, né, através de uma bomba. Então aqui é líquido e o líquido vai por pressão, sei lá, 5 bar, 8 bar, 10 bar, né? E injeta igual um bico injetor de carro e asperge, né? Existem sistemas, não, que eu tenho um sistema de ar comprimido, já que tem um veículo, tem compressor de ar, ele mistura numa pré-câmara e coloca. Tu vê que o tamanho da gota vem caindo, né? E tem sistema, ó, que eu injeto o Arla sob pressão, né, do ar para borrifar muito bem, né? Então, tem várias tecnologias no mercado. Qual que é, para nós aqui, Euro 5, ou globalmente, a que é mais usada, né? Que o pessoal entende como sendo mais robusta. Às vezes não é mais eficiente, mas é bem robusta. Eu tenho aqui a minha injeção, esse cara aqui, ó, eu injeto a minha ureia no fluxo de escape. Igual esse aqui, né? Então, eu tenho, na figura desse tipo de sistema, eu tenho aqui o mais usado. Eu injeto ureia líquida na minha linha de escape antes do SCR, né?
Aqui ele colocou até uma resistência elétrica para que o meu Arla se transforme em vapor. Mas a resistência elétrica na linha do Arla, enfim, são sistemas que às vezes eles na teoria são bons, mas podem se tornar bem complexos em termos de manutenção. Ou seja, o que o pessoal mais usa? Injeção da ureia pulverizada, sob pressão, na linha de escape. Aí eu posso ter o mixer, né? E daí ele entra no meu SCR. E é isso.